Meus irmãos, estamos encerrando hoje a série de sermões em Tiago. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, de número 5, do verso 13 ao verso 20. Hoje nós encerramos a série de sermões em Tiago. Pessoal, olha para mim aqui. Pensa comigo. Pensa comigo. Quem aqui é pai e mãe? Pode levantar a mão aqui. Quem tem filho? Levanta a mão aí. Ó, coisa boa, né? Criar os filhos e os filhos fazer o que a gente está criando, o que a gente está ensinando. É tão bom isso, né? Ah, olha aqui meu filho fazendo tal coisa e ele não faz. Vai dizer, já aconteceu isso com vocês? Ah, ele fala tomate. Fala. Não fala porcaria nenhuma. Eu fico imaginando a quantidade de satisfação de José e Maria com essa família. Imagina isso, gente. Já parou pra pensar? Não, nem pensou nada. Pensou ou não pensou? Sim ou não? Amém ou não amém? Imagina, gente. Um é Jesus, tipo Jesus, né? Outro é Tiago. Vocês imaginem isso. O que eles tinham? O que essa família tinha, gente? Qual era o segredo da família de José e Maria? Primeiro, eles tinham Jesus com eles. É engraçado, mas é óbvio. Então, a primeira coisa que você tem que ter é Jesus dentro do seu lar. A segunda coisa, eles são cheios do Espírito. Eles são uma família cheia do Espírito Santo. Em terceiro, eles são pais piedosos. O que a tua família precisa aqui é ter Jesus no meio dela. É ter pais piedosos e que ela seja cheia do Espírito Santo. Tiago vai encerrar a carta dele falando de ministério, falando de serviço. Tiago é uma carta prática no Novo Testamento. E para Tiago, a fé é prática. A fé verdadeira, ela precisa ser algo praticável. Ela precisa ser algo experimentável. Ela precisa ser algo que eu encosto, que eu vivo, que eu cheiro, que eu sinto. Existem pessoas que gostam de silogismos, de ideias. Isso é bom. Mas para Tiago, a fé tem que ter algo visceral. A fé precisa desembocar em ministério. E aqui eu quero dizer para vocês, Tiago lida o tempo todo sobre isso. A fé verdadeira, a fé demoníaca. O apóstolo Paulo fala aos Efésios capítulo 4 o quê? Que Deus deu pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, para o quê? Por que ele deu? Efésios 4. Ninguém aqui sabe. Para equipar os santos para a obra do ministério. Ou seja, o meu trabalho aqui hoje, os pastores, não é exercer o nosso ministério. O meu ministério é equipar você para o seu ministério. Eu não sou teu contratado. Você vai em algumas igrejas batistas, quem congrega em igreja batista sabe como é que é. Como é que faz? O que faz com o pastor? Fecha um contrato com o pastor, 2 anos. Quem que já congregou em igreja batista? Sabe como é que é? Ninguém? Levanta a mão, não. Sem vergonha mesmo. Não precisa ter vergonha. Coisa boa, né? Assembleia no final do ano. Os primos tudo voltando para a igreja para poder votar no cara, né? O cara fazendo reunião para trocar a lâmpada da igreja. Pá. Eles gostam mais de assembleia do que a própria Assembleia de Deus. Eles amam a assembleia. Então eles contratam... Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não sou teu contratado. Você não me contratou. Eu não estou aqui porque você me deu um emprego. Eu estou aqui para desafiar você. Efésios 4 diz isso. Eu estou aqui para desafiar você. Para que você cumpra o ministério. Eu estou aqui para equipar você. Para que você cumpra o ministério. Como ter sabedoria para cumprir o seu ministério? Como que nós vamos ter sabedoria para fazermos o que Deus quer que nós façamos? Em primeiro lugar... Vocês vão passando para mim aí? Bora.
Em primeiro lugar, ministre diante do sofrimento. Tiago 5,13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração, ore. Pastor, mas tem que orar só quem está sofrendo? Todos precisamos orar. A ideia da Bíblia aqui é a seguinte: todos precisamos orar. E quem está sofrendo precisa orar mais. É basicamente isso. Orar, o que é orar? Orar é falar com o Pai e ouvir o que o Pai tem a dizer. Basicamente é isso. Por que muitas vezes nossa vida de oração está morta, michuruca? Porque nós não temos uma visão correta de quem é Deus. A sua vida de oração muda quando a primeira palavra que você fala é Pai. Ele é o Senhor? É. Mas veja, Mateus e Lucas juntos, Jesus chama Deus de Pai 65 vezes. No Evangelho de João ele chama 100 vezes. Nós não temos nenhuma menção de um judeu chamando Deus de Pai. Ah, pastor, tem sim, em Malaquias. Deus fala com o povo como seu filho. No Antigo Testamento, você não tem ninguém orando e chamando Deus de Pai. Você não tem isso. O islamismo, muito menos. As outras religiões, não existe nenhuma religião. Jesus revelou que Deus é Pai. Jesus revelou. E você sabe, e quem é pai entende muito bem isso. Sabe, às vezes não, quase sempre, a minha filha, a Maria, a gente está ao vivo aí? Um beijão, Maria, o papai te ama, um beijão, Bebel, o papai te ama, um beijão, um beijão, um beijão. Papai te ama, papai ama vocês. Papai ama a dona Thalita, a dona do meu coração. Se não falar, é uma loucura, chega em casa. Escuta. E a Maria, ela quer falar, cara. Ela só quer falar. Ela só quer falar. Então, ela quer falar. Ela quer só falar. Entende? E hoje, a gente fazendo culto lá em casa, é isso. Papai. E ela quer falar. E às vezes, não é sempre, ela fala uns negócios que não pé nem cabeça, cara. E pra você, e deixa eu explicar uma coisa, e é normal. Quando o cara não é o pai da criança, a mãe da criança, é legal, mas não é tão legal. Quando é o filho dos outros, não é tão legal pra mim. Por quê? Porque não é meu filho. Mas quando é minha filha, qualquer balbuciar é diferente. É especial. Porque eu sou pai dela. Você entende isso? E talvez você possa considerar a sua oração a mais tosca, mais ridícula que existe. Teu Deus não pensa assim. Teu pai não pensa assim. Você está sofrendo? Faça oração. Por exemplo, o termo que Jesus usa é Abba, né? O que você cresceu ouvindo que Abba é o quê? Hã? É isso mesmo? Tu acha que é isso mesmo? Não é paizinho. É pai. É Deus falando e ouvindo filhos de todas as idades. De todas as idades. Escute isso. Deus não tem necessidade alguma de que você ore, mas você e eu temos. Ele não precisa ser informado de nada, mas você e eu precisamos orar. E orar é poderoso porque nós transferimos o fardo que nós não conseguimos carregar para Deus, e Deus pode carregar. A oração é um convite para que nós possamos estar envolvidos com o nosso Deus paternal. A oração sempre vai nos libertar, ou do sofrimento, ou no sofrimento. Sempre, sempre, sempre e sempre. Agora, qual foi a última coisa que Jesus fez na cruz do Calvário? O que ele fez? Ele morreu orando, gente. Jesus morreu orando. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Aí eu pergunto, se Jesus precisou orar, por que você não ora?
Jesus. Nós temos um Deus que ora. Nós temos um Deus que gasta tempo com Deus. E por que tu não ora? Tu não ora porque está ocupado? Vamos fazer um negócio diferente aqui hoje, todos nós. Vamos? Repete comigo. 1, 2, 3. Eu. Tá horrível, pode ser melhor. 1, 2, 3. Eu não oro, não orei, porque eu não quis. Foi apenas porque eu não quis. Assim, isso já é libertador. Eu tinha 15 anos de idade e o meu pastor falou isso. Pastor Manuel José Cardoso. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu transferi isso da oração para todas as áreas da minha vida. Eu passei a jogar limpo. Não fiz porque eu não quis. Por que eu não fiz isso? Porque eu não quis. Por que eu não cheguei antes? Porque eu não quis. Porque eu não quis, porque eu não quis, porque eu não quis, porque eu não quis. Você e eu somos muito bons em darmos desculpa. E quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Nosso país, deixa eu te explicar uma coisa. O nosso país é o país da desculpa. É o país. Por exemplo, teve esse aqui é muito engraçado. Um patrão, um cara médico, falou com uma funcionária. E disse assim, olha, tu está chegando atrasada. Aí essa mulher disse assim, não, eu estou chegando atrasada porque eu tenho que pegar o ônibus e tenho que pegar um trem para vir trabalhar. Tu vem de carro. Detalhe, essa mulher trabalhava mais de 15 anos no mesmo lugar. Ela descobriu ali. Eu fico imaginando isso. Tu descobriu agora? Foi agora que tu descobriu que tu tem que pegar um carro, um ônibus e um trem? Qual a desculpa? Desculpa do vitimismo. A desculpa do não tem o carro. Sendo que às vezes o carro é bem mais lento do que um trem, por exemplo. Que não tem trânsito. Mas é um exemplo. Nós somos mestres em arranjar desculpa. Você vai falar com alguém na igreja. E aí, como é que tá? Correria. Não, correria? Correria? Gente, deixa eu explicar um negócio. Sabe quem tá vivendo a correria nesse momento? Eu acho que o Trump tá vivendo a correria. Imagina tu pegar um governo que ficou um esquerdista 4 anos destruindo o negócio. Imagina, Rafael, tu chegar na banda, ficou 4 anos o Biden tocando que nem a Yoko. Tu organizar aquele negócio. Imagina isso. É a mesma coisa. Imagina um pastor hoje assumir a igreja do Ed Renekiewicz. Que loucura. Imagina. O cara vai ter trabalho, né? Imagina. Quantos exorcismos não vai ter? O cara vai ter muito trabalho. Mesma coisa. Quem está tendo muito trabalho? Eu acho que o Elon Musk deve ter trabalho, né? Ele é só um cara que trabalha bastante, eu acho, né? Você e eu somos apenas bobalhõezinhos, atabalhoados. Você e eu, escuta o que eu vou dizer. Nos falta disciplina. E eu estou falando isso aqui ao esmo. É óbvio que vai ter 2 ou 3 aqui, que se a gente analisar a vida no tutano, o cara, não, esse cara tá vivendo a desgraça. Tá difícil. Mas não pode estar difícil no que envolve organização para todo mundo. Por que não oramos, gente? Porque a gente não prioriza a oração. E por que não priorizamos a oração? Escuta o que eu vou dizer aqui agora. Pega essa pedrada. Pega assim. Levanta a mão direita, sim. Cuida com o que tu vai fazer com essa mão. Se tu inclinar aqui já dá um problema. Cuidado. Com a mão levantada assim. Sim. Você vai dizer assim, eu recebo, tá bom? Escuta. Por que nós não priorizamos a oração? Porque não acreditamos no poder de Deus. Recebe isso? Recebe? Eu recebo. Não. Veja, é porque se você acreditasse se nós acreditássemos que nós estamos diante do Criador, do Rei do Universo, de joelhos dobrados, e Ele nos ouve, e Ele pode fazer tudo o que nós falamos. Se nós acreditássemos nisso, nós acreditaríamos que a oração tem o tamanho de Deus. Logo, a oração é ilimitada. Nós oraríamos mais. É por isso, cara,
que o Novo Testamento mostra que a vida de oração está ligada com a vida de fé. O que é dito, de cabeça, o que é dito lá para Ananias sobre Paulo? Olha, vá na rua chamada à direita, assim, assado, lá está Saulo e ele está orando. Primeira marca de um convertido, ele está orando. Sabe as coisas que mais atrapalham a vida de oração de um pastor? É o pastorado. Uma loucura disso. Quantos aqui não estão no colégio e o colégio está atrapalhando os seus estudos? Vai dizer assim, tá entendendo o que eu estou falando? Você está no colégio estadual e o colégio estadual atrapalha o teu estudo. Mas que loucura, cara. É impressionante como o ministério atrapalha a vida de oração de um homem. Ministre diante do sofrimento orando. Você e eu precisamos orar. Em segundo lugar, como que vamos ter sabedoria para cumprir o nosso ministério? Em segundo lugar, ministre diante da alegria. Tiago 5,13. Alguém está alegre? Sim ou não? Sim, não, tá horrível, gente. Sim ou não? Sim. O que é para fazer? Cante louvores. Exalte. Cante ao Senhor. Cante louvores. Veja. As formigas, elas trabalham no verão juntando mantimento para o inverno. Sim ou não? Vão juntando mantimento. O cristão, da mesma forma, ele se enche do Espírito nos momentos de alegria, cantando, porque ele está se preparando para o inverno espiritual que todos nós passamos. Não somos cheios do Espírito, sabe por quê? Porque nós cantamos pouco. E nós cantamos pouco porque não somos cheios de Espírito. Cantar é uma forma de processar e responder. É por isso que nós cantamos depois do sermão. É por isso que é importante você cantar. Só que muitas pessoas, o diabo colocou na tua cabeça que isso é algo mecânico, que isso não é algo espiritual. Então você não acredita nisso. E você... tá, beleza, cantar. Cara, Spurgeon dizia que tem uma leitura, uma forma de ler a Bíblia, que você é cheio de Deus, e tem uma forma de ler que você não é cheio. Mas a nossa geração é estúpida. Nossa geração é estúpida. Vou dar um exemplo. Vamos lá, puxa comigo. 1, 2, 3. Quando estiver... Olha o cara assim. Isso é cantar? Não, mas veja, porque cantar é uma questão do coração. Por fora eu estou assim, mas por dentro, pastor, é um avivamento que o senhor não imagina. Ou por dentro. Vai mentir no inferno. Você pode ter uma demonstração externa de efusão e alegria espiritual e por dentro não ter nada, sim ou não? Mas você não tem como ter um avivamento interno e isso não sair para fora. Porque um coração alegre aformoseia o rosto. O espírito que atua dentro, ele vai... Você imagina, você está cantando, olha só. Quando estiver frente ao... O cara tá... Vai, canta aí. E não puder... Cara, diante do mar. Só ele abre o mar. Não tenha medo. Se o quê? Deus vai te atravessar e você o hino da vitória. Olha só, você tem que se imaginar. Eu falei isso quando passamos a leitura esse ano em Êxodo 20, em Êxodo ali. Êxodo 20 é os 10 mandamentos. Vocês imaginam isso? Vocês imaginam o drama que aquele povo está vivendo? As 10 pragas, a morte dos primogênitos, eles saem, na meia-noite eles saem do Egito. Eles estão saindo e o coração de Faraó se endurece mais uma vez contra eles.
E eles chegam e agora diante deles tem um mar. Eles estão há mais de 400 anos como escravos. Eles nunca tinham ido até ali. E parece que agora vai ter um novo dia. Parece que vai ter um novo momento. Parece que as coisas não serão mais da mesma forma. Parece que Deus vai fazer algo diferente. E daí agora tem um mar. E daí aqueles irmãos negativos. Não, mas é assim mesmo. Coisas boas não acontecem com a gente. E daí vai ter pessoa, não, tem que ter pensamento positivo. Não, pensamento positivo, isso aí é heresia. Tem que pensar negativo, então, para ser bíblico? Eu penso isso, eu pergunto, não, pensamento positivo, não. Eu não vou atribuir força ao pensamento, isso ok. Mas eu não tenho que ter uma postura positiva diante da vida? Eu tenho que ter uma postura negativa? Aí eu sou crente, aí eu sou reformado. Aí eu sou bíblico, aí eu sou exegético. Isso é lixo. Esse pessoal não acredita nisso. Na hora deles vender os cursos, lançar os livros, eles vão com toda a força, vêm com toda a vontade. E você, bobalhão, compra isso. Compra essa ideia. Eles estão diante do mar e de repente, alguém lá atrás, mais de 1 milhão de pessoas, alguém lá atrás começa a empurrar. Por quê? Porque a gente está vendo lá de longe umas carruagens vindo. E eles estão vindo muito rápido. É Faraó com os seus cavaleiros vindo com todo o ódio deles. Imagina, Dimitri. Eles vindo com todo o ódio. E os de trás empurrando. E os da frente na beira do mar, não podendo caminhar. Aquele pavor. O que você faz num momento desse? Você ora. Aí foi o que Moisés fez. E olha a resposta que Deus dá para ele. Só Deus pode falar um negócio desse, né? Moisés vai e ora. Senhor, e Deus, por que está clamando? Meu cara, vontade que dá de... Não, por nada, né? Não, porque tá tranquila a situação aqui, né? É que nem Jesus caminhando no meio do povo. É que Deus faz uns negócios assim. Jesus caminhando no meio do povo. Aí Jesus, o povo apertando ele. Alguém me tocou. Ah, imagina. Não, Jesus. Ah, tranquilo. Não. Uma pessoa só tocou no Senhor. Todo mundo empurrando, tudo, imagina. Mas diferente, alguém tocou diferente. Ou seja, Deus diz para Moisés, por que tu está orando? Existem momentos, eu vou falar isso aqui. Se lembra, Mariane, daquela publicação, pare de orar e faz. Não te lembra disso? Há muitos anos atrás, uma igreja postou isso. E as pessoas saíram, desceram pau nessa igreja. Mas faz sentido, cara. Sabe o que vai acontecer se nós começarmos a orar 24 horas por dia aqui? E não evangelizarmos? Ninguém vai ser salvo. A oração não substitui a tua ação. Deus falou para Moisés, por que está orando? Diz o povo que marcha, toca nas águas. Moisés, imagina, Moisés com a jada. Imagina isso, cara. Se vira, vamos, cambada. Você imagina isso? E eles estão caminhando, cara. E enquanto eles estão caminhando, tem uma nuvem dividindo atrás deles. Eles estão caminhando. E aquela nuvem para o povo de Deus é luz. E para o Egito, para os egípcios, era trevas. Cara, não foi o mar segurado. O que você faria ao atravessar o mar? O que tu faria? O que tu faria, Dimitri? O que tu faria? Cara, uma coisa que eu sempre quis fazer, eu ia entrar e sair do mar assim. Oh, tu nunca pensou isso? Sim ou não? Não. Quem já pensou nisso? Ó, uns retardados que nem eu. Imagina, entra e sai, imagina. Imagina pegar uns peixes com as mãos assim. Seria demais isso, né, meu? Cara, o mar aberto, aquilo não foi 1 minuto, 2, aquilo foram horas. E eles caminhando, era muito longo. E aquele povo caminhando, as crianças, os bichos. Vamos, cambada, aquele povo caminhando. E aquela nuvem densa. Para eles que era uma nuvem iluminada. Parecendo aquelas nuvens que tu compra assim,
na Shopee para as crianças, sabe? E para os egípcios, uma treva. Você imagina isso, cara? E os egípcios tentando passar aquilo e um breu, guerreiros armados e Deus pelejando pelo seu povo. É com essa concepção na mente que você tem que cantar. Quando estiver frente ao mar e não puder, chame. Você está diante do mar. Só Ele. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem, fará. Deus. E você vai entoar. Nós estamos cantando muitas vezes para o nosso irmão. Não, todo louvor tem que ser apenas dirigido a Deus. Paulo não diz isso. Paulo diz que nós ensinamos uns aos outros com salmos e cânticos. Fala isso em Colossenses, fala isso na carta dele aos Efésios. Ou seja, nós estamos cantando para o nosso irmão. É um louvor a Deus, só que ele se movimenta de forma horizontal. É um louvor que traz encorajamento. Em um mundo que comunica morte, em um mundo que comunica derrota, em um mundo que comunica medo, nós precisamos de algo que nos encoraje. Nós precisamos de algo que comunique coragem. Cantar é uma forma de orar também. Cantar é uma forma de amadurecimento espiritual. Cantar é uma forma de celebração. Você está alegre? Cante. Você tem alegria do Espírito dentro da sua vida? Cante. Você tem alegria do Espírito dentro do seu ser? Cante. Cante. Fico abismado como homens não cantam às vezes. Isso não existe, cara. Um homem cheio de Deus. Um homem, ele canta. Como assim, pastor? Vai no estádio de futebol. Vai no estádio de futebol. O que um homem precisa para cantar? Um homem precisa ter alguém que ele se espelha, que fez um grande feito. Qual é o cara mais amado hoje entre os homens no mundo? Um deles, Cristiano Ronaldo. O Messi também, tá tudo bem. Encara Messi. Se não falar isso, o Guilherme fica bravo. Tá bom. Encara Messi. Messi, Cristiano, esses caras são... Os estádios cantam para eles. Quando o Cristiano Ronaldo faz o gol, ele vai fazer a comemoração, o estádio todo grita, sim! Por quê? Tá todo mundo com ele. Nós temos o Deus homem, que venceu todo o império das trevas. Nós temos o Cristo que veio aqui, diz a Bíblia, que ele encravou toda a cédula de dívida que era contra nós, ele encravou e triunfou sobre ela na cruz do Calvário. Nós temos esse Cristo que ele despojou e despiu os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Nós temos o Christus Victor. É por isso que quando nos reunimos, os homens deveriam ser os primeiros a levantar as mãos e cantar ao Senhor. Em primeiro, ministre diante do sofrimento. Em segundo, ministre diante da alegria. Em terceiro, ministre diante de doenças. Tiago, capítulo 5, do verso 14 ao verso 15. Alguém de vocês está doente? Chama os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Veja, não é o óleo que salva o enfermo, é a oração, mas é para usar óleo. E a nossa geração, quando algo não precisa... Não, mas para que fazer? Primeiro porque Deus mandou. E você não precisa saber todos os porquês. Se Deus mandou, já tem que ter um sorriso de alma chips na tua cara. Feliz. Porque você está fazendo o que Deus mandou. Orar nos permite lidar com a realidade. As coisas não estão boas. Orar por um enfermo nos permite ter empatia. Orar, em terceiro, nos permite apoiar, encorajar. E em quarto, orar nos dá a possibilidade de fazer alguma coisa em um momento caótico. Você sabe o que é isso? O ímpio não tem isso. Tem uma pessoa com um câncer terminal. Não há o que fazer humanamente falando. Mas nós podemos orar.
Nós podemos clamar. Veja, Jesus curou alguns doentes. Vários. 27 vezes nos evangelhos, Jesus curou indivíduos. 10 vezes nos evangelhos, Jesus curou grupos. E existiram, obviamente, outras curas que não foram registradas. Atos foi escrito pelo Dr. Lucas. E são 14 milagres de cura relatados. 12 dos 28 capítulos de Atos falam sobre curas. Jesus ainda cura doentes. Jesus ainda cura doentes. O dom de cura ainda está atuante no meio da igreja. Nós cremos na manifestação do Espírito. E o termo manifestação do Espírito é pensado, porque Paulo fala sobre os dons como sendo a manifestação do Espírito. Aos Coríntios ele fala isso. Qual é o primeiro erro? Sobre a questão de cura, aqueles que querem ministrar aos doentes. Jesus não pode curar. E pega um testemunho de alguém que teve uma experiência com Deus, que que recebeu uma cura mais profunda. É tudo muito lindo, é tudo muito bonito. Ah, que bonito, morreu com resiliência. Beleza, isso é bênção, isso é testemunho. Só que isso não é uma palavra final sobre as questões de cura. Então a pessoa acaba acreditando lá no final que Jesus não cura. Isso é satânico. Segundo erro, Jesus tem que curar. Isso é demoníaco. Porque ele não te deve nada. Ele não te deve nada. O terceiro erro, não ter expectativa de cura. Como Jesus não tem obrigação, então eu não tenho mais expectativa. Você tem que ter expectativa sim. E sabe por que muitas pessoas não oram em voz alta? Jesus, eu quero que o Senhor cure. Eu estou clamando que o Senhor cure, porque elas têm vergonha se Jesus não curar. Você pensa mais em você. Você é um vaidoso, um arrogante, um orgulhoso. Você tem que orar em voz alta. Senhor, cura ela em nome de Jesus, Senhor. Não, seja feita a tua vontade. Aí o cara cita a oração do Pai Nosso. Mas não é disso que o Pai Nosso está falando. Ok? Porque se fosse assim para todas as questões, não tem nem por que orar. Não é sobre isso. Seja feita a sua vontade. A minha vontade é que tu ore por cura. Essa é a vontade de Deus. Escute. A Bíblia está dizendo que se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. Escute. Nós precisamos uns dos outros. A pessoa doente, ela chama. Não é, ai, eu estou doente. Estou doente, pastor. Ninguém veio me visitar. Tá, mas tu chamou alguém? Sim ou não? O que o texto manda? É para o presbítero ficar perguntando? É para os irmãos? É para fazer o quê? Chama. Vocês podem vir orar por mim? Vocês podem vir orar por mim? Pastor, você pode... Irmãos, o líder de GC, pode vir aqui em casa orar? Pode, por favor? Vocês podem vir aqui me ungir? Você procura, convida ativamente outras pessoas para ministrar sobre você, porque nós precisamos uns dos outros. Pastor, e o uso do óleo aqui? Primeiro que o texto mandando usar óleo já devia ser um ponto final. Eu fico louco quando eu vejo pessoas... Nós temos que cuidar com a superstição. Eu concordo. Mas nós, antes de cuidar com a superstição, temos que cuidar com a desobediência. Tem uma coisa muito pior do que a superstição, no primeiro momento. Porque para ter superstição usando óleo, você primeiro obedeceu. Pior é a desobediência. Aí depois você corrige. Aí depois você vai e corrige. Não, passamos do ponto, passamos a acreditar poder aos elementos, ao óleo, como se o óleo tivesse o poder em si mesmo, e o óleo não tem poder, quem tem poder é o Senhor. Uma outra coisa, eu amo esse texto aqui, porque as pessoas falam assim, veja bem, não é a oração que tem poder, é o Senhor. É bonito isso, né? É tão bonito isso, né? É bonito isso, né? Sim ou não? Sou assim, sou, né? Não é a oração que tem poder, é o Senhor. Mas o que o texto diz assim?
verso 15. Muito pode por sua eficiência a súplica do justo. Sabe? Veja. O texto parece achar que ele está colocando poder para a oração, sim. Óbvio que a oração tem poder. Porque ela não tem como você desvincular a oração para quem a oração é feita. A oração é feita a Deus. Sabe, essas frases, existem frases que elas são tão bonitas assim, elas são bíblicas. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Muito pode por sua eficácia. Em outras traduções é assim, né? Muito pode por sua eficácia a oração. Então a oração pode. Podendo, tem poder. Sim, por quê? Porque a oração, como dizia, acho que era o A.W. Tozer, a oração pode tudo que Deus pode. Porque é dirigida a Deus. Mas, pastor, não faz sentido. Para que orar se Deus pode fazer tudo? Para mim não faz sentido. Se Deus não pudesse fazer. Imagina, é para que orar? Isso aí não dá, isso aí não consigo ainda. Não cheguei nesse nível ainda. Nesse chefão eu não passei ainda. Imagina um Deus evoluindo. Tem um Deus que está evoluindo assim. Parecendo um Pokémon. O Deus do cara é igual ao câncer. Evolui. O Deus do Ed Renekiewicz é assim. Veja. Então, mas aonde nós vemos a questão de óleo? Marcos capítulo 6, verso 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Verso 13. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Tá, mas como assim? Eles não só ungiam com óleo para curar enfermo, eles expulsavam o demônio ungindo. Mas como assim? E isso está ligado ao evangelho. Volta um verso 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Olha o pacote completo. Eles pregam ao povo que se arrependa, besuntam as pessoas de óleo, expulsa o demônio e cura o enfermo. O que é isso? Isso é a manifestação do reino de Deus. Isso é a manifestação do reino de Deus. Vou repetir. Isso aqui é a manifestação do reino de Deus. Nós precisamos de novo voltar a ouvir as correntes do reino satânico caindo por terra, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso está com as rédeas da cidade, da igreja, nas suas mãos. A questão aqui é a obediência, é amar a forma que Deus age. Pastor, mas e quem não for curado? Jesus vai curar no reino eterno. Ministramos diante do sofrimento, ministramos diante da alegria. Em terceiro, ministramos diante de doenças. Em quarto, ministre diante do pecado. Como assim, pastor? Sim, fica tranquilo. Tiago 5, do verso 15 ao 16. E se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ela pode, tá bom? Por quê? Por que ela pode? Porque a oração tem poder. Amém? O termo uns aos outros aqui, ele é utilizado 56 vezes no Novo Testamento. Você pode fazer uma série de sermões. Eu já tive vontade de fazer uma série de sermões chamada uns aos outros. E pegar todos os uns aos outros do Novo Testamento e pregar. Vários pastores já fizeram isso. Isso é fenomenal. 56 vezes. Escute. Algumas doenças, elas são causadas, não todas, mas algumas doenças são causadas pelo pecado. Não todas. Mas aquele homem lá... Não, aquele lá não foi pecado de ninguém. Aquele rapaz lá, quando Jesus vai orar por ele, é para que se manifestasse a glória de Deus. Algumas doenças são pecados, sim. Algumas enfermidades que nós passamos é pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Paulo diz isso. Tinha gente que ficava doente na igreja porque tinha pecado. É uma forma de Deus disciplinar. Tinha gente que morria na igreja. O que aconteceu com fulano? Morreu por quê? Porque ele pecou e ele ofendeu a Deus. E Deus acabou com ele para que ele não perdesse a alma dele. Você tem noção disso?
Veja. O pecado, ele pode causar problemas físicos. Pode ou não pode? Sim, um exemplo. Um exemplo, abuso de substâncias. Álcool. O cara começa a beber. O cara não consegue passar um dia sem álcool. Vai ter problemas ou não vai? Vai ter. Não, na vintage não dá nada. Não dá nada. Ali é tranquilo. Não, pastora, tá louco, meu bruxo. Aí, ele vai abusando de substâncias e ele vai ficando doente. Exemplo, comida. A gente vai comer até morrer e nós vamos morrer. Por quê? Porque é o pecado da gula. Pecado da gula. Nós temos que ter condições de olhar alguma coisa e não fazer. Nós temos que ter condições. Se eu não consigo olhar uma garrafa de bebida. Mas tá muito quente. Você consegue. Você tem que fazer isso uma vez na vida, de vez em quando. Quem toma aqui, nós não somos anti-álcool. Mas você tem que estar, o dia tá quente hoje, sei o quê. Alguém tem que oferecer uma cerveja para você. Você dizer, não, hoje não. Hoje eu não vou fazer isso. Você tá com fome. Tá todo mundo desesperado para comer. E você vai assim, não vou me servir primeiro. Eu vou deixar todo mundo se servir. Eu quero ver se eu consigo. Eu quero ver se eu consigo fazer isso. Será que eu consigo? Comer 3 minutos depois dos outros? Será que eu consigo fazer isso? Não, veja, eu não estou nem falando para você não comer. Mas, não, hoje eu não vou comer essa sobremesa. Não, eu vou comer todos os dias. Só que hoje não. Hoje não. Você consegue fazer isso? Né? Você entende isso? Senão essas substâncias estão dominando você. Senão essas substâncias... O Spurgeon, ele fumava, né? Charuto. Não sei como é que ele fazia um negócio desse, mas tudo bem. Spurgeon. E diz que, às vezes, ele ficava 3 meses sem fumar um charuto. Para ver se ele estava viciado ou não. 3 meses. Não, 3 meses sem fumar. O que é isso? Coisa de crente. Cristão. Então, o pecado pode causar problemas físicos. Segundo, o pecado pode causar problemas mentais e emocionais. Estresse, amargura. O pecado pode trazer doenças. O pecado pode causar problemas espirituais. Escravidão, opressão. Você lida com mentiras, com uma vida dupla. Isso vai destruindo você. Você está pecando? Você está vivendo uma vida de pecado? O que a Bíblia está dizendo? Confesse. Jogue luz. Jogue luz no meio dessas trevas. Em quinto, ministre diante das dúvidas. Cara, coisa boa as crianças assim, né? Parece o culto dos puritanos. Sabia disso? O culto dos puritanos era um caos. As pessoas pensam os puritanos, os caras pregando com a peruca branca assim. Cara, imagina, 65% da igreja eram crianças. É tipo um hospício. Era tipo hospício. Tanto que tem alguns puritanos que diziam, se a mãe prestar atenção em 30% do sermão, está bom. Os caras já até se davam por vencido. Penúltimo. Ministre diante das dúvidas. Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem, o quê? O quê? Cara, isso é demais, meu. Elias, para mim, é o meu profeta preferido. Eu amo Elias. Se eu tivesse um filho homem, eu queria botar o nome de Elias. Só que assim, todo Elias é atentado. Vocês já viram isso? É que nem Lucas. Eu não conheço nenhum Lucas normal, assim. Descobri ontem que Lucas é louco, né? Quer dizer louco. Não sei se você sabe disso. Sim. Tanto que o Patolino, na maior parte dos locais, é por isso que eu botei lá no grupo lá, ele é o Pato Lucas. Não nos Estados Unidos. Todo local de fala espanhol, que fala espanhol, chama ele de Pato Lucas, porque ele é louco. Entendeu? Então faz sentido, cara. Faz sentido. Não é Luquinhas, cadê o Luquinhas? Aí chama de Luquinhas ainda, né? Tá.
Agora eu entendi. Agora tá. Aham. Não, e Elias, já viu? Vai na cadeia, tem vários Elias na cadeia, meu. Meu, é tudo... Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Escute, Deus usa pessoas normais. Deus usa pessoas como você e como eu. Elias era como nós. Nós vemos Elias e nós pensamos, nossa, que homem poderoso, que homem ousado. Você imagina, ele vai desafiar os profetas do Monte Carmelo. Isso aqui é loucura, meu. É uma das minhas passagens preferidas da Bíblia. Ele vai desafiar os caras e vai dizer, não, faz isso, faz aquilo. Eu amo o deboche de Elias. Clama mais alto. Teu Deus foi no banheiro. Foi aliviar o ventre. Teu Deus está largando uma tarrafiada. Vai, ora. E os caras gritando e jogando. Você já viu essas seitas que os caras batem com lâminas nas costas? Quem aqui já viu isso? Quem aqui já viu? Isso é louco. Tinha uma câmera, Oribes, a câmera vindo assim, e os caras... E lá no canto, meu, tinha um cara que só largava bem na manha. Toda religião tem um que só faz a manha. Toda religião tem um fraco na fé. O no canto lá, o carinha só fazia assim, ó. Toda religião. Eu fico imaginando aquele cara, se reunindo depois, falando, pô, cara, você tem que ter mais fé. Cara, eu tô fraquejando. Tá difícil. E Elias tá lá, cara. E os caras se cortando, se enlouquecendo. E Elias está preocupado com a intolerância religiosa. É isso, né? Elias não é laico. O que Elias faz, velho? Elias ora. Ele prepara ali o altar. E Deus responde com fogo. Deus responde com fogo. Só que daí acontece uma coisa. Jezabel, uma mulher satânica, demoníaca, uma mulher empoderada por demônios, ameaça a vida dele. E ele agora está com medo, com dúvidas. E ele está agora achando que ele é o último, que acabou para ele. Deus vem, trata o profeta, dizendo que ainda tem um futuro. Deus trata a parte medicamentosa, dando para ele algo para ele comer, para ele beber. E Deus dá um futuro para ele, porque quando você está ansioso, com ansiedade, síndrome do pânico, você não tem perspectiva de futuro. A primeira coisa que morre em você é o futuro. E Deus diz para Elias, vai, tu não está sozinho. Eu tenho 7.000 que não se dobraram ainda. E tu vai peregrinar ainda, tu vai avante ainda. Veja, esse cara, ele foi alimentado por anjos, por pássaros do deserto. Esse cara era tão louco, esse cara, na hora que ele nem morreu, ele foi levado para o céu no meio de um redemoinho com uma carruagem de fogo. Você imagina isso, cara, esse cara é muito louco. E esse cara, que sobe numa carruagem, num redemoinho, na verdade, a carruagem de fogo divide ele de Eliseu. Esse cara que sobe, imagina, no meio de um redemoinho, falou aí, gurizada, um abraço. Vou faltar EBD, um abraço, não vou poder estar junto. Esse cara tinha altos e baixos. Por que você com essa cara de égua não vai ter? Se vire para quem está do seu lado e diga assim, meu irmão, se Elias, fala mais alto, se Elias teve altos e baixos, por que você, com essa cara de égua, não vai ter? Fica tranquilo. Fala, fica tranquilo. Fica tranquilo.
Ele tinha altos e baixos. Velho, pra mim, Elias é um herói, cara. Mas, na verdade, se não tem esse texto de Tiago, olha só. Ó, olha pra mim aqui. Oribes, se não tem o texto de Tiago, nós íamos pensar o que de Elias? Elias, meu, tá louco, meu. Veja, todos os homens na Bíblia, eles são normais. Exceto Sansão. Não, Sansão é diferente. Sansão é um Power Ranger, né? Quando Deus... Não. Sansão é o sebum do negócio. É outra prateleira. Esquece, isso acontece, tá? O cara carregou uns portões nas costas, velho. Não é uns portãozinhos, não, é um portão de uma cidade. Tá entendendo? É outra prateleira. O cara acabou com os caras com umas raposinhas, botava fogo. Era tentado ainda, imagina aquilo criança. Adulto, olhou assim. Eu não sei se um demônio soprou no ouvido dele. Bota fogo. Velho, todos os homens, tirando Sansão, eram homens normais. A diferença era o poder do Espírito. Veja, nós passamos por ansiedades, depressões, angústias, crises. Só que Deus sempre vai cuidar do seu povo. E aqui está o ponto. Existe hoje uma crise dentro de quem abraçou o novo calvinismo. E nós, que somos fruto desse movimento, que foi um movimento de Deus, se não cuidarmos, nós vamos cair nessa mesma crise. Eu vi há poucos dias atrás, menos de uma semana, uma menina falando que ela estava em crise. Ela não conseguia mais ver Deus com bondade. Parecia que Deus estava tramando contra ela. E pegam textos. Não, se ele quiser me matar, que me mate. Textos, não, eu não quero que Deus me mate. É mais bonito você ser honesto. Não, que a vontade de Deus vai fazer. Eu sei, Senhor. Mas por favor, tem misericórdia na minha vida. E algumas pessoas, elas olham para Deus como se Deus tivesse soberania e não tivesse amor. E elas vão se tornando incrédulas. Elas não acreditam que Deus pode fazer boas coisas. E elas caem num determinismo. É por isso que nós temos hoje jovens fazendo teologia sem a igreja local. E eles estão comunicando teologia na internet. Mas são jovens que não passaram ainda pelas experiências de aconselhar um casal que perdeu um filho. De aconselhar alguém que está com uma doença terminal. Você tem que ter essa experiência, porque a teologia, ela tem que ocorrer no chão da fábrica do dia a dia. Você e eu não deveríamos sentar para ouvir um jovem que não tem experiência do dia a dia, que não anda com um homem de Deus. E quem aqui está falando é alguém que começou a pregar com 15 anos de idade. Mas o tempo todo debaixo de autoridade. O tempo todo. Então o que nós temos hoje? Fazer teologia não é difícil. Ainda mais quando você faz teologia como um papagaio. Você pega um livro, você muda alguma coisa, agora com inteligência artificial é a coisa mais fácil e o que essa gente está fazendo. Tem até reverendo usando ChatGPT para querer falar de teologia. Tem até isso. Gente que é aplaudida usando ChatGPT. Isso é um câncer. Agora, você vai se relacionando com esse Deus que é todo poderoso, mas você não medita no amor dele, no carinho dele por você. Você não medita nessas coisas. Isso vai esfriando a tua fé. Isso vai fazendo, ei, olha aqui para mim, deixa as crianças gritar, nós vamos gritar mais alto. Isso vai fazendo você ficar desconfiado e achando que Deus está tramando contra você. E você começa a achar que Deus não tem um futuro bom para você. Quero dizer, em nome de Jesus, Deus tem um futuro bom para você. Gente. Mas pastor, gente, olha só. Qual é a coisa mais difícil que um cristão vai passar? É a morte. Como que foi que
Lázaro, da passagem do rico e do Lázaro, o que aconteceu com ele no momento da morte? O que aconteceu com ele? Alguém lembra? Tu lembra, Mário? Mas quem levou ele? Anjos. Billy Graham diz no seu livro Anjos que isso mostra o cuidado de Deus para o salvo no momento da morte. Quando Jesus está no Getsêmani, o que um dos evangelhos diz? Ele está orando e ele ora, se possível, passe de mim esse cálice. Ele começa a suar sangue. Ele está debaixo de muito estresse. A Bíblia diz o quê? Que um anjo de Deus o confortava. Ele está sendo preparado para a morte. No momento mais difícil da vida de um cristão, ele tem o empoderamento do céu ao lado dele. Um enchimento do Espírito e anjos ministradores ao lado desse homem e dessa mulher. O céu não está tramando contra você. Pelo contrário, há uma conspiração santa ao teu favor. O que diz a Bíblia? Em Romanos capítulo 8 e verso 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Você talvez está tendo dúvidas, confie, o teu Deus é bom. Ele não é só soberano, ele é bom. Como ter sabedoria para cumprir o seu ministério? Em primeiro lugar, ministre diante do sofrimento. Em segundo, ministre diante da alegria. Em terceiro, ministre diante das doenças. Em quarto, ministre diante do pecado. Em quinto, ministre diante das dúvidas. Em sexto e último, ministre a quem está desviado. Tiago 5, 19 ao 20. Meus irmãos, eu amo. Tiago terminando a carta, ele encerrando. Se alguém entre vocês, o que aconteceu? O que com essa pessoa? Tem gente que diz que não pode falar desviado. E por... Não, porque veja, aqui nós não falamos desviado. Fui numa igreja presbiteriana e eles disseram que lá eles não falam desviado. Isso explica muita coisa. Mas, veja, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Encerrando, o que leva alguém a se desviar? Em primeiro lugar, uma ferida. Pessoas feridas se desviam. Não brinque com a tristeza do seu coração. Se você tem alguma ferida aqui causada por algum irmão, abra o peito e fale. Tá bom? Fale. Jogue limpo. Pessoas feridas abandonam a Jesus, abandonam a igreja. Segundo, uma provação. Pessoas que passam por uma provação, muitas vezes podem acabar se desviando. Pessoas que não têm uma visão exaltada, correta sobre quem é Deus, no momento de uma prova, podem acabar se desviando. Em terceiro, o esfriamento espiritual pode levar você ao desvio. Você não cuida. Faz tempo que você não tem um encontro com o Espírito Santo. Você falava em línguas, você não fala faz tempo. Você tem extinguido o Espírito na sua vida. Deus deu dons para vocês e você foi deixando isso de lado. Faz tempo, faz meses que você não molha mais as páginas da Bíblia com lágrimas. Muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado. Em quarto, pecados não confessados. O pecado é maior do que nós. Tanto é maior do que nós precisamos de um Salvador. O pecado é maior do que você. E em quinto, o orgulho. Você pode abandonar a igreja por orgulho. O que nós precisamos? Em primeiro lugar, do Senhor, de Deus. Em segundo lugar, o que precisamos para continuar na fé? Precisamos uns dos outros. A Bíblia diz, não é bom que o homem seja só. É a primeira declaração negativa antes da queda. Veja, como eu disse, a Bíblia apresenta 56 vezes no Novo Testamento
o termo uns aos outros. Você não tem como obedecer a Bíblia sem a igreja. Você não tem como obedecer a Escritura sem o teu irmão junto com você. Você não tem como obedecer a palavra sem o teu irmão. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui para alguém aqui hoje. Existem mais de uma pessoa aqui. As pessoas não vê, mas você está prestes a se desviar. Você está cansado do casamento. Você está cansado das práticas devocionais. Você está cansado de tudo isso. Você cansou. Você está como um morto-vivo. Muitos crentes abandonam as práticas devocionais. A Bíblia apresenta o amor se esfriando. A Bíblia apresenta uma parábola do filho pródigo. Nós temos, olha para mim aqui, 2 filhos. Um que saiu, gastou o dinheiro da sua herança com mulheres, com prazeres, e ele não encontrou nisso a satisfação para sua alma. E nós temos um segundo filho, que estava dentro de casa, que trabalhava, que fazia e nunca experimentou o amor do pai, que não conhecia o amor do seu pai. E ambos os filhos nesse texto estão perdidos. Nós temos aqueles que vão e se perdem, e nós temos aqueles que estão perdidos dentro da casa do pai. Escute. É você? Eu estou pregando aqui para você. Eu saí da minha casa aqui e vim pregar para você hoje. Como que está o seu coração? Você, de uns tempos para cá, passou... Essas coisas não faziam tão sentido para você. E você tem caminhado para um esfriamento. Só que Deus quer reanimar isso hoje. O teu Deus, o teu Pai te chama a um arrependimento aqui. Já outras pessoas não. Nós temos pessoas aqui que estão cheias do Espírito. Para você, Deus colocou agora dentro da sua mente pessoas que você tem que mandar uma mensagem. Pessoas que você tem que falar do Senhor. Pessoas que você tem que pregar o Evangelho. Para quem que você precisa ministrar? É o seu colega? É o seu primo? É o seu pai? É a sua mãe? É a sua avó? É o seu vizinho? Quem é que Deus coloca agora na sua mente? Quem é que o Espírito Santo coloca na sua mente? E você diz, não, esse aqui é coisa da minha cabeça. Isso aqui é o diabo. Não, é o Senhor. É o Senhor. Para quem que você tem que pregar? Para quem que você tem que ministrar? Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Para quem? O que Deus está pedindo de você aqui hoje? Eu quero orar por você nesse momento. Sentados como nós estamos. Peço que você feche seus olhos. Deus quer avivar a tua vida. Deus quer avivar você. O mundo que nós estamos vivendo, nós estamos vindo de uma pandemia. Cultura woke enlouquecendo os países. Os políticos tramando contra o cidadão. Um espírito do medo pairando pelas ruas das cidades. 2025 não passou nem o primeiro mês ainda. E nós já temos muitas loucuras ocorrendo nesse mundo. E é nesse mundo que Deus tem um propósito para você. E é nesse mundo que Deus tem um plano para você. E é nesse mundo que Deus tem um projeto para você. É nesse mundo caótico que Deus está escrevendo uma história para você. É nesse mundo caótico, louco, atribulado. É nesse mundo que Deus tem um projeto para você. Senhor Deus, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Ó Deus, aviva os corações. Aviva. Senhor Deus, o Senhor pode nesse momento transformar, curar,
Cura agora, Senhor, todo o coração quebrado, angustiado, no nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Abençoa os meus irmãos poderosamente. Em nome de Jesus, que haja liberdade. Que haja liberdade agora aqui, Senhor. Que dúvidas sejam dissipadas. Que dúvidas sejam dissipadas. Pessoas que estão desanimando agora, sejam fortalecidas pelo poder do nome de Jesus. Seja fortalecido agora, em nome de Jesus. Você que está pensando em parar, você que está pensando em desistir, você que está pensando em desanimar, você que está pensando em abandonar a caminhada, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Seja fortalecido, seja fortalecida. Seja fortalecido agora os teus passos. Que correntes caiam e haja liberdade dentro do teu coração. Bendito seja o nome de Jesus. Deus tem um futuro para você. Deus tem graça para você. Existe perdão na cruz de Cristo. Existe uma nova história em Jesus. Existe graça naquele Cristo, naquela cruz. Existe perdão e misericórdia. Deus não está preso às suas possibilidades. Ele pode fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Ele é poderoso. Nós te damos boas-vindas, Senhor, no nosso meio. Nós precisamos do teu poder aqui, Senhor. Aleluia. 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 Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos responder esse sermão. Nesse mesmo espírito, olha para mim aqui. Não perca isso. Não perca isso. Nós vamos responder esse sermão, nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu quero ver os jovens, os solteiros aqui, Davi, os outros solteiros lá do fundo. Eu quero ver você com as mãos levantadas. Eu quero ver vocês cantando a Jesus. Eu quero ver vocês focados aqui. Agora é o momento de Deus abençoar vocês. Esse é o momento, essa é a idade. Essa é a melhor idade. Deus vai começar a usar as crianças e os adolescentes aqui. Eu tenho certeza disso. Certeza. O Senhor Deus tem algo poderoso para nós. Creia. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos cantar. Em segundo lugar, nós vamos juntos participar da ceia. Você não precisa sair do primeiro momento do seu lugar. Assim. Não, calma. Do lado nós temos 2 mesas. Desse outro lado aqui nós temos mais 2 mesas. É isso? Isso. Você sai do seu lugar com calma. Pode ser na primeira, na segunda ou na terceira música. Você vai sair do seu lugar. Você vai, olha para mim aqui, meus irmãos. Você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice do vinho ou no cálice do suco, conforme a sua consciência. E você vai fazer isso glorificando e exaltando o nome de Jesus. Aleluia. Prepare-se, pessoas serão curadas quando participarem da ceia. Nós cremos numa comunicação de graça, e uma graça verdadeira. Não uma graça da imaginação, não. Uma graça poderosa, uma graça que comunica, que muda o rumo das pessoas. Nós vamos participar com alegria. Em terceiro, nesse mesmo espírito, com essa mesma devoção, nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor. A Bíblia diz no Antigo Testamento, nenhum homem apareça diante do Senhor de mãos vazias. Você tem o que ofertar hoje aqui. Você tem o que ofertar. Nós vamos ser generosos com o Senhor aqui. Nós estamos no início da obra. Nós temos muitas coisas. Vocês estão vendo a estrutura começando a pegar forma. Nós precisamos arrumar as luzes. Nós precisamos pintar as paredes. Depois nós temos o kids. Depois nós temos o fundo da igreja. Nós temos o palco para fazer essa semana.
Nós temos, meus irmãos, nós temos muito trabalho pela frente. E isso envolve, em primeiro lugar, buscarmos a Deus. Em segundo, disposição para o Deus que nós buscamos, sermos usados por Ele. Durante a semana eu não quero ver nos grupos os pastores mendigando para os homens estarem aqui. Você vai ficar olhando para você, meu irmão. É para você. E você vai se envolver com a obra que está ocorrendo aqui. E nós precisamos juntos ofertarmos para que a obra não pare. Não podemos parar a obra por falta de recursos. Qual o próximo passo agora, Michael? O próximo passo é? O palco, concluir as energias e as paredes, a conclusão aqui de pintura e tal. O próximo então é o palco. Depois... É palco e energia, tem que ser simultâneo porque vai sendo feito junto um com o outro. É o palco junto com a elétrica do prédio. E depois nós vamos arrumar as paredes. Precisamos fazer isso essa semana. Depois temos o Kids. Enfim. Isso aqui vai ficar um brinco, pessoal. Vai ficar o luxo do gaúcho. Vai ficar bom demais isso aqui. Ok? Para a glória do nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Olha para mim aqui. Ei, olha para mim. Lá do fundo, lá no fundo. Tu, ei. Olha para mim. Todo mundo aqui. Olha aqui. Vocês acham que não tem pessoas que estão torcendo contra nós? Não, eu não estou dizendo que tem um monte também. Daqui a pouco tem, eu não sei. Mas vocês acham que está todo mundo feliz com isso? Vocês acham que algumas pessoas que não gostam dos nossos sermões, não gostam das nossas músicas, acham a gente assim, sabe? Algumas pessoas já não deram a nossa igreja por vencida, assim, não, acabou, essa história aí. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Nós passamos no meio de uma pandemia. Não tivemos um refresco. Pagamos durante a pandemia um aluguel de 20 mil reais. Lembra, Everton? Deus os guardou no meio da pandemia. Não ficamos devendo R$1 para o dono do prédio. Nós vamos colocar a nossa casa em ordem. Nós vamos pagar as nossas contas, arrumar esse prédio, pregar Jesus e enviar missionários e plantar igrejas. Bendito seja o nome do Senhor. Seja generoso. Aplauda. Nós vamos ofertar e dizimar. Tem o QR Code ali nas mesas. Você vai com o seu celular. Nós temos também gasofilácio, onde você vai colocar a sua oferta física. Faça isso em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por cada um que vai ofertar, vai dizimar aqui. Obrigado por essas crianças que estão aqui, louvando o teu nome enquanto choram, enquanto fazem birra e manha, mas estão aqui na casa do Senhor, louvando o teu nome. Abençoa esses papais, que nós possamos ter alegria nos nossos corações pelos nossos filhos, no santo e no bendito nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, meus irmãos.